Olá, queridos, este é o canal Esquadriando e estamos juntos mais uma vez para essa poderosa reflexão na Palavra de Deus. Amigos, este já é o 7º vídeo da série que estamos fazendo em refutação às desculpas com relação à guarda do sábado. Existem várias desculpas que as pessoas aplicam para rechaçarem a necessidade de guardar-se o sábado ainda nos dias de hoje. E nós estamos apresentando aqui as refutações biblicamente, de maneira que não possamos deixar margem para dúvidas. Se você estiver acompanhando o canal e os vídeos anteriores, perceberá que nós estamos sendo bem diretos ao ponto e estamos refutando uma por uma. Cada vídeo nós refutamos uma desculpa. E nesse nós iremos apresentar a 7ª desculpa que nós colocamos aqui, que é a desculpa de que não existe nenhuma ordem direta no Novo Testamento para que se guarde o sábado. Então tem muitas pessoas que dizem assim: eu guardaria o sábado se existisse uma ordem direta no Novo Testamento. Mas essa não passa também de uma desculpa, porque existem muitos outros princípios que os cristãos de hoje aceitam e seguem sem que eles estejam explícitos no Novo Testamento. E a razão pela qual eles seguem é justamente porque as bases foram lançadas no Antigo Testamento. E essas pessoas, notoriamente, acabam cumprindo porque o Antigo Testamento foi suficiente para lhes convencer. E de fato é, porque a palavra de Deus é uma só, como nós já mencionamos em vídeos anteriores. Então, dizer que porque não existe uma ordem direta para guardar o sábado no Novo Testamento, o sábado deixa de ser um mandamento, é um erro, é apenas uma desculpa. Vou dar aqui um exemplo de algo que os cristãos, pelo menos a sua maioria hoje, ainda observam, e as bases para esse princípio estão no Antigo Testamento e não no Novo, certo? Que é a questão do dízimo. O dízimo, a maioria das igrejas protestantes aceitam o dízimo como uma prática ainda vigorante nos dias de hoje. E muitos praticam a questão do dízimo. Mas onde estão as bases para este princípio, se não no Antigo Testamento? Aonde estão os ensinamentos a respeito do dízimo, se não no Antigo Testamento? Estão ali todas as bases lançadas no Antigo Testamento. E os cristãos, mesmo rejeitando o sábado por não ter uma ordem direta no Novo Testamento, acabam observando o dízimo, que não tem também uma ordem direta no Novo Testamento, apenas uma inferência. E quanto ao sábado, nós temos também várias inferências. Se isso for suficiente, com certeza nós teremos muito mais do sábado do que do dízimo. Veja o que diz Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem, porém, omitir aquelas. Então aqui nós temos uma inferência a respeito do dízimo. Embora o tema principal aqui não fosse o dízimo, mas uma repreensão de Jesus Cristo aos fariseus, que tinham uma maneira distorcida de lidar a sua vida religiosa. E Jesus diz que ai dos fariseus, porque eles davam o dízimo do endro e do cominho, ou seja, até mesmo do pezinho de coentro. Eles davam o dízimo, eles tiravam a 10ª parte para devolver a Deus. Mas eles, em contrapartida, negligenciavam a misericórdia, a justiça e a fé. E Jesus os estava repreendendo por isso. Mas veja que ele nem está menosprezando uma coisa nem outra. Ele termina dizendo o seguinte: façais estas coisas sem, porém, omitir aquelas. Ou seja, continue sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, mas também não omita as demais coisas que vocês estão omitindo. Ou seja, englobem todas as coisas em um só corpo. Porque, de fato, não adianta ser fiel no dízimo e ser negligente quanto à misericórdia, à justiça e à fé. Era isso que Jesus estava dizendo. E essa inferência a respeito do dízimo já é suficiente. Ou até mesmo se ela não existisse,
As bases que foram lançadas no Antigo Testamento já são suficientes para que nós possamos observar. A mesma coisa acontece a respeito do sábado, queridos. O sábado realmente não existe uma ordem direta para se guardar no Novo Testamento, mas nós vemos vários personagens do Novo Testamento guardando o sábado. Será que isso não seria suficiente? Será que o fato de Jesus guardar o sábado não seria mais do que suficiente para que nós possamos aceitar essa prática como ainda vigorante? Veja que muitas pessoas esperam um Moisés no Novo Testamento apresentando uma tábua com 10 mandamentos para que elas possam se convencer de que o sábado ainda deve ser guardado. Mas esse Moisés existiu, foi o próprio Jesus que veio à terra. E ele não trouxe tábuas de pedra, mas ele trouxe uma vida em comunhão, em acordo com a lei. E a sua vida foi a própria lei. E a lei guardada de uma maneira perfeita. Moisés não chegou a atingir esse ideal, mas o próprio Cristo chegou. Cristo apresentou não em tábuas, mas na sua vida o cumprimento real da lei. Então, isso mostra de que ele é o Moisés do Novo Testamento, que apresenta uma lei em sua vida, em sua maneira de agir, que inclusive também guarda o sábado. Então Jesus guardou todos os 10 mandamentos, que outrora foi apresentado em tábuas de pedra, mas na ocasião ali foi apresentado na vida de Jesus, na sua vida e obra. Então, teria motivo mais sublime do que esse para guardarmos o sábado? O motivo de que Jesus Cristo, o próprio Deus, guardou, obedeceu a esse mandamento? Veja, não somente Cristo, mas os seus servos, os discípulos, posterior à sua morte, continuaram a guardar o sábado. Atos capítulo 16 diz assim, a partir do verso 1. Chegou também a Derbe e a Lista, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas pai grego. Deixa eu chegar aqui ao texto. Verso 12 do capítulo 16. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecia alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali haviam concorrido. Então, esse texto aqui, queridos, é um relato do próprio Paulo. E o apóstolo Paulo, ele guardava o sábado. Nós encontramos várias ocasiões em que o apóstolo Paulo estava ali guardando o sábado. E há quem diga que ele guardava o sábado simplesmente porque era judeu, né? Mas esse texto ele também refuta essa teoria, porque ele diz aqui que ele estava guardando o sábado em território não judeu, né? Ele estava ali em uma cidade da Macedônia e ele, no sábado, ou seja, ele tinha suas atividades diárias, mas no sábado ele se retirou para um lugar que fosse aprazível para a oração. E ali ele estava em comunhão com Deus. Então veja que o apóstolo Paulo guardava o sábado não porque era judeu, mas porque este é um mandamento de Deus. E ele o obedecia. E até em território não judeu, ele guardava o sábado. No capítulo 18 de Atos também, do 1 ao 4, diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Coríntio. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Príscila, sua mulher. E em vista de ter Cláudio decretado em todos os judeus se retirarem de Roma, Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então esse texto é mais do que claro. Mostra que Paulo conheceu ali um casal que trabalhavam no mesmo ofício que ele. Qual era o ofício? Construir tendas. E é interessante que o mesmo texto que fala sobre o ofício de Paulo, do seu trabalho semanal, fala que no sábado,
Onde era que ele estava? Ele estava discorrendo na sinagoga a respeito das escrituras sagradas. Então Paulo, ao longo da semana, construía tenda, fazia tendas, mas ele aos sábados estava na sinagoga. Estava buscando cumprir o mandamento de Deus. Então, embora não exista uma ordem direta no Novo Testamento a respeito da guarda do sábado, mas existem as provas concretas de que eles continuam vigorantes a respeito da vida dos homens e mulheres de Deus da Bíblia. E o próprio Jesus guardou o sábado, Maria guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, o apóstolo Paulo guardou o sábado, e todos os judeus cristãos daquela época eram observadores do sábado. Então, portanto, essa teoria de que porque não existe uma ordem direta, não devemos guardar o sábado, ela é furada, ela pode ser facilmente refutada pela Bíblia, e é isso que nós fazemos nesse instante. Queridos, que a sua vida possa ser abençoada a cada dia através do estudo da palavra, que nós possamos meditar mais nessa palavra que é santa e sagrada e perceber que os dias são maus, queridos. A cada dia as coisas estão piorando, vemos aí, além da pandemia, outros problemas acontecendo a nível mundial, e essas coisas são simplesmente alertas para que nós possamos abrir nossos olhos, apegarmos mais a Deus, buscarmos a sua palavra e também rejeitarmos os enganos e estratagemas do inimigo contra a nossa vida. Ele a cada dia tem apresentado ciladas, e essas ciladas muitas vezes estão dentro do nosso ciclo religioso, não estão fora. Muitas vezes achamos que estamos seguros dentro da nossa denominação, mas ali nós estamos correndo perigo, porque o inimigo ele faz de tudo para, mesmo com a Bíblia na mão, nós sermos enganados. Portanto, que nós possamos nos preparar, nós possamos a cada dia nos aprofundar na palavra e permitir que o Espírito Santo haja em nós e por meio de nós. Que Deus te abençoe, graça e paz.